Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e vamos fechar aquela quarta aula sobre como contar letras minúsculas nas suas células do Excel. Nós vamos utilizar a planilha chamada 242 VBA_aula e você pode baixá-la no meu blog, lá no www.alessandrotrovato.com.br, na seção de downloads. Você se recorda no método 3 que nós fizemos uma função para poder contar, para poder, na verdade, verificar se há um caractere minúsculo nas nossas células. A função que nós criamos se chama identifica minúscula 3, em referência ao terceiro método. O método 2 foi a contagem que nós fizemos através ao clicar em um botão, e o método 1 também foi feito com a identificação de verdadeiros ou falsos após clicar em um botão. No método 4, nós vamos fazer agora a mesma coisa do método 2. Nós vamos contar o total de ocorrências, só que dessa vez utilizando uma função do Excel para poder fazer isso. Nós não vamos utilizar uma rotina que vai ser atrelada a um botão. Nós vamos fazer isso pressionando o Alt F11. Nós vamos começar aqui no nosso módulo que criamos na aula passada. Se você não se recorda, então você pode assistir a aula anterior, a aula de número 241. Nesse mesmo módulo, nós vamos até o final e vamos digitar public, deixa eu ajustar aqui a minha tela, public function, e vamos chamar essa nossa function com o mesmo nome que utilizamos anteriormente, só que com a letra número 4 no final. Identifica minúsculo 4. E essa nossa função, ela precisa receber um parâmetro. Veja que a nossa range, ou a faixa de células, ou melhor, a célula que nós selecionarmos, precisa ser passada como parâmetro. vrng as range, e a nossa saída dessa função vai ser do tipo string, por isso o string no final. Vamos começar definindo as nossas variáveis. Din a do tipo integer, que vai ser o nosso loop. Nós vamos declarar apenas duas variáveis, din vcount as long. Essa vcount ela poderia ser menor, poderia ser do tipo integer, mas ela não sei exatamente o conteúdo da sua célula, por isso vamos atribuí-la como long. Nós vamos iniciar aqui a variável vcount como 0, e nesse ponto nós vamos começar a nossa estrutura. For a igual a 1, 2, e a quantidade total de ciclos vai ser dado pelo comando len, que é o tamanho da nossa célula, ou da nossa vrng.value, o valor que foi passado pela nossa célula. Nesse caso, nós vamos fechar esse next a, e aqui nós vamos ter que fazer uma análise. Se você não se recorda, para que possamos identificar uma letra minúscula, podemos utilizar a função ASCII. E na função ASCII, se eu digitar aqui a letra A minúscula, nós vamos ver que o valor para esta letra na tabela ASCII é 97. Se colocarmos a letra Z, veremos que é 122. Precisamos então checar se ele vai encontrar no ciclo de for, ou seja, para cada uma das letras da minha célula, se ele vai encontrar um caractere nessa faixa de valores. Nós vamos fazer isso usando a função if. Então, if ASCII. Nós vamos verificar, através da função mid, da minha célula vrng.value, a, 1, ou seja, no primeiro ciclo A vale 1, então a primeira letra desta minha célula vai ser verificada. Então, se essa nossa célula for maior ou igual a 97, significa que ela tem uma letra minúscula. E nós precisamos testar se o ASCII da função mid, da nossa vrng.value, posição A, 1, ou seja, o mesmo caractere, é menor ou igual a 122. Se essas condições, então, forem satisfatórias, nós teremos que contar. Eu posso utilizar a nossa variável vcount igual vcount mais 1. Como nós já temos o contador para cada caractere, eu vou saber no final desse nosso ciclo quantas letras minúsculas que nós temos dentro da nossa célula. O próximo passo é muito simples, pois eu preciso apenas verificar se vcount for maior que 0. Se for maior que 0, eu preciso então escrever na minha célula o retorno da função. E isso é dado utilizando o próprio nome da função. Ctrl C. E aqui nós vamos utilizar identifica minúsculos, vai ser igual a total
dois pontos, concatenada com vCount. Nesse caso, nós vamos saber exatamente a quantidade de ocorrências de letras minúsculas. Se não, nós vamos utilizar o nome da nossa função, que vai retornar a frase sem ocorrências. Perceba que é um código muito simples, ele não tem qualquer tipo de complexidade, a não ser, é claro, que nós tenhamos que percorrer cada uma das nossas células caractere por caractere. Então, se você não errar o comando nesse caso, vai conseguir fazer esse processo de forma muito rápida. Se tentarmos dar um F8 na nossa função, nós não vamos conseguir depurar o nosso código. Eu vou depurar primeiro, compilando todo o código, e na sequência, nós vamos chamar essa nossa função lá na planilha. Só que eu vou colocar um breakpoint na linha do vCount. Agora, nós vamos utilizar essa função. A função, se você se recorda, chama-se identifica minúsculo método 4. Qual é o argumento que eu preciso passar para a minha função? Uma célula. Então, nós vamos clicar na célula J4 e vou pressionar o Enter. F8, F8. Qual é o len da minha célula? São 10 caracteres. Então, ele vai verificar, primeiro, se o primeiro caractere ele é igual a... Opa, aqui eu tenho um errinho que eu tenho que colocar a variável A e não o número 1. Ele verificou, nesse caso não é uma letra minúscula. Vai fazer isso para o segundo caractere, para o terceiro. Se nós dermos um F5 para executar a nossa função de uma única vez, você vai ver que o total dessa nossa função aqui retornou 0. Vamos aqui visualizar, ó, sem ocorrências. Isso significa que ele não encontrou nenhuma letra minúscula aqui na nossa fórmula, ou na nossa célula. Se copiar essa fórmula para baixo, você vai ver que ele vai mostrar agora ao contrário, uma letra minúscula. E conforme vamos colando essa nossa fórmula, vamos identificar a quantidade de letras minúsculas. Inclusive, eu poderia vir até aqui, copiar essa nossa célula alternando maiúsculas e minúsculas, e o total seria 5, igual nós obtivemos com a nossa rotina anterior. Uma dica, você pode também alterar a sua função. Se você não quiser utilizar a sua VRNG ou a sua variável, a célula que está entrando como parâmetro na sua função, podemos utilizar ainda uma outra função. Por exemplo, uma outra variável, do tipo vTexto. A variável vTexto, ela poderia ser inicializada com o valor da nossa célula. Vamos lá, vTexto é igual a vrng.value. Ao invés de digitar vrng.value nas nossas fórmulas, eu poderia agora copiar essa vTexto e substituir onde eu faço referência às minhas células justamente para a minha variável. Eu só vou fazer então a leitura uma única vez, vou fazer a transformação desse valor, desse parâmetro, né, da nossa célula para uma variável e vou manipular essa variável dentro da nossa função, do nosso código. Agora, vamos lá. Se tentarmos apagar essas funções e digitarmos novamente, identificar minúscula 4, ao clicar sobre o texto, você vai ver que ele vai apresentar o mesmo resultado, só que dessa vez utilizando uma variável. Há 4 métodos diferentes e ainda há um quinto método. Esse quinto método é utilizado por funções, que foi sugerido por um seguidor do canal, e eu deixei fixado no primeiro comentário do método 1 ou o vídeo 239. Caso tenha interesse, aguarde o final desse vídeo e você verá um link para todas as aulas dessa nossa sequência de valores, onde tratamos a identificação de caracteres minúsculos na nossa célula. Espero que tenha gostado dessa aula. Não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe em suas redes sociais e deixe aí o seu comentário do que você achou dele. Espero você nos nossos próximos encontros. Até lá!